Começa agora mais um programa Conexão Psicologia. Vou pedir a você desde já para curtir, comentar e compartilhar as nossas publicações. No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre famílias e relações, tá? Qual é a sua relação com a sua família? Bem, família representa a união de grupos de pessoas que possuem laços sanguíneos através da convivência e afeto. Nosso primeiro contato ao nascer é com nossa família, sendo assim nossos pais e depois com o mundo exterior, ou seja, com o mundo fora do seio familiar. É um ambiente que se aprende o cuidado de si mesmo e o cuidado com o outro de forma geral. Bem, mas diante do nosso tema, que fala de um tema tão importante, né, que é sobre a família, sobre as relações familiares, eu gostaria também de lembrar, né, que esse tema foi a pedido de uma pessoa lá no Instagram, e assim a gente, né, segue o pedido de vocês quando eu abrir a caixinha lá no Instagram, né, para que vocês possam sugerir o tema para que nós possamos falar aqui no programa Conexão Psicologia. Então, é uma grande satisfação estar atendendo o seu pedido, tá bom? Então, vamos dar continuidade no tema relações familiares, tá? Novas configurações familiares, olha só, isso é muito importante. Para que nós podemos adentrar mais dentro desse tema das novas configurações familiares, é importante a gente entender o que é a configuração familiar. Então, hoje, né, na verdade, desde sempre, existe a família tradicional e que hoje já existe a família contemporânea, certo? E daí, quando a gente começa a entender que existe esses dois tipos de família, né, a família tradicional e a família contemporânea, nós podemos entender que a família sanguínea, né, que é aquela família que vem, né, de uma corrente ali sanguínea, né, a família considerada, caracterizada, na verdade, como a família biológica, e a família adotiva, que é aquele tipo de família que adota um filho, uma filha, né, e adota também outras pessoas que pode até adotar um amigo, né, que é considerado como um parente ali, né, um ser da família. Tem até um versículo bíblico, né, que fala o seguinte: tem mais amigos mais achegados do que família, né, do que da própria família. Ou seja, quando é aquele amigo que é irmão, né, que tem aquela parceria ali de família, mesmo sendo amigos, tá? Então, para a gente poder entender que também tem aquela família que adota, né, animais de estimação e por isso forma sim uma família. Existe também aquela família que adota, né, crianças, né? Muitas das vezes também tem avós que cria seus netos, que também é uma família, mãe, né, que é solo, né, só a mãe e a criança, né, ou só o pai e a criança, também é uma família, né. Quando também são dois adultos que não têm filhos, mas são ali dois adultos convivendo na mesma casa, também são uma família. Então, você e seus amigos também formam uma família, né? Então, assim, existem diversos modelos, né, de família e não é só uma característica só para que possa falar sobre família, e sim inúmeras características, tá? É um tema um pouquinho longo hoje, mas, assim, um outro ponto interessante: relações familiares. Então, quando
falamos em relações familiares, é importante a gente entender qual o papel que você ocupa na sua família. E por isso eu gostaria de trazer algumas reflexões em forma de perguntas, né? Quem é você dentro da sua família? Você já parou, já se perguntou? Deixa aí nos comentários, vamos juntos interagir em uma só conexão, tá bom? Qual a função que você ocupa dentro da sua família? E qual papel você ocupa no seu núcleo familiar? E aí, deixa aí nos comentários, porque às vezes a família cria uma expectativa, né, na criança, que quando torna-se adulto, nomeando com um papel que pode ser salvador da família, ou aquela pessoa que só observa, mas não quer se envolver nos conflitos familiares. O que é que acontece? Qual é o papel, né, que muitas das vezes a nossa família acaba nos impondo aquele papel, né? Tem aquela pessoa que é o salvador da família, porque ele é caracterizado como o salvador da família, é quando ele está ali fazendo aquele papel de que, né, tipo, tem um doente, é ele que leva para o hospital, é ele que encaminha os exames, é ele que vê os medicamentos quando precisa, é ele que resolve os conflitos familiares. Então, assim, é aquela pessoa que é para tudo ali dentro da família. E existe aquela pessoa que é mais calado, né? Ouve tudo, observa tudo, mas não fala nada. Então, qual foi o papel que ele foi empenhado? Qual foi a causa que você abraçou dentro do ambiente familiar? E aí, diante disso aqui que a gente já mencionou aqui durante o programa, qual foi essa causa, né, que você abraçou dentro do ambiente familiar? Deixa aí também nos comentários, né, porque é praticamente impossível não criar expectativas, né, não ter sonhos, desejar um monte de coisas boas enquanto membro de família, né? Nossa família faz esse papel, né, de desejar, de criar primeiro, né, criar expectativa e depois, claro que desejar, né, diversos sonhos, né, desejar um monte de coisas boas, mas vale ressaltar que duas pessoas que estão entrando para debaixo do mesmo teto estão levando educações individuais, tá? As qualidades e seus defeitos individuais, né? Então, isso é de suma importância a gente ressaltar isso. Tá? Então, quando diz assim, olha, duas pessoas estão ali debaixo do mesmo teto, elas devem, né, nós devemos lembrar que estamos carregando culturas individuais, estamos carregando educações individuais, né? Então, assim, tudo isso precisa bastante de quê? De diálogo, entender, compreender o outro de uma forma assertiva, tá bom? Mas, muitas das vezes, é preciso fortalecer esses laços, tá bom? Só que, quando a gente fala que muitas vezes é preciso fortalecer esses laços familiares podem ser fortalecidos de diversas maneiras, né? Não tem um padrão ali, um modelo padrão para o fortalecimento desses laços. Mas, como que? Refeições familiares, viagens em família, estar sempre presente no seio familiar e, claro, o que não poderia faltar, a empatia, né? Quando nós falamos de empatia, né? Nós podemos o quê? Entender o outro, ouvir o outro sem julgamentos, né? Perdoar o outro, né? Sem ressentimentos, entender o contexto do outro, tá bom? Então, sendo assim, pode trazer amadurecimento e fortalecimento na estrutura familiar. Então, invista no diálogo, pois uma boa conversa pode acalmar um conflito, né? Então, também é muito importante estar atento ao ouvir com paciência o que o outro tem a dizer.
pois poucas ações criam um senso de pertencimento, que é tão necessário ao ser humano como fazer atividades juntos, né? Das maneiras mais simples às mais complexas. Então, o fortalecer, ou melhor, quando a gente consegue, né, fortalecer o nosso vínculo familiar, é muito importante porque é tempo investido, né? A gente consegue investir esse tempo. E uma vez que a gente consegue investir esse tempo, a gente consegue ter inúmeros aprendizados, né, durante a caminhada. Então, eu consigo aprender quando eu me permito aprender, né, estar ali disposto a aprender com a minha família, né, entender ali o contexto da minha família e poder estar disposta a aprender, tá bom? Então, quando a gente entende, né, que também ambos estão levando, né, para si uma forma muito assim de experiência, né, e que são experiências muito boas, né, que nós podemos estar carregando, né, para dentro de nós. Então, assim, outro ponto, né, que é interessante, que a gente não poderia deixar de falar aqui, que são os conflitos de geração, tá? Quando a gente fala em conflitos de gerações, né, é bastante comum observar que antes fazia sentido, né, eu vou dar aqui um grande exemplo. Antes, né, fazia-se sentido ter uma casa, né? Logo que a gente ficou adulto, então assim, o primeiro ponto, né, que a gente deveria se preocupar era uma casa. Só que hoje não faz tanto sentido para algumas pessoas, para algumas famílias, né, já ir logo construindo esta casa, né? Porque assim, antes, né, porque eu trouxe o exemplo da casa, porque se caso houvesse ali um desemprego, né, a pessoa estaria seguro de onde teria um teto para morar. Só que hoje a gente percebe que não funciona mais dessa forma. Por quê? Mesmo que eu não tenha uma casa fixa ali para eu morar, eu posso alugar essa casa e que para mim está tudo bem, entende? Só que assim, dentro da família, isso pode ter o quê? Uma geração de conflito, porque eles entendem assim, que deveria ter logo uma casa e não viver outras experiências primeiro para depois, né, com um certo amadurecimento, talvez, né, ter a casa. Que também, por optar a eu não ter uma casa agora, tipo, eu ir morar de aluguel, isso não é falta de amadurecimento meu, ou seu, ou de quem seja que pense assim. Mas sim entender que agora, para mim, não faz sentido ter uma casa, mas sim viver novas experiências, não é verdade? Então, por isso que é importante a gente poder entender, dentro do contexto familiar, entender as necessidades um do outro. É nesse momento que é tão importante as pessoas entenderem nosso contexto e nós também entender o contexto do outro para não cair no julgamento. Porque quando houver julgamentos, vai haver o quê? Críticas, cobranças, comentários que pode fazer a pessoa se sentir insegura e que isso, né, é péssimo quando a gente se sente inseguro, né? Daí é importante haver comunicação. E daí eu trago, né, a comunicação dentro do seio familiar como a primeira ponte dentro da família. Por quê? Quando a gente tem uma boa comunicação dentro da nossa família, nós conseguimos o quê? Diminuir as críticas, os comentários que às vezes vêm nos ferir. Então, e o outro também vai poder nos entender de uma forma melhor e de uma forma legal. Diferente de quando eu só faço as coisas e não
não comunico nada. Não é dar explicações, pessoal, mas sim comunicar, que é diferente, né? Totalmente diferente de dar explicações. Então, assim, quando eu tenho uma boa comunicação, uma comunicação não violenta dentro da minha família, eu entendo a minha família, eu entendo o meu contexto familiar e também a minha família vai entender o meu contexto de vida, o que eu quero para mim, quais são os meus sonhos, os meus desejos, os meus anseios. Então, eles vão entender de uma forma mais legal, né? Vou usar esse termo, de uma forma mais leve, sem críticas e julgamentos. Quando se sente, né, muitas das vezes insegura, daí que é importante haver a comunicação nesse momento. E você pode perguntar o que é, né, para você errado, o que é para você certo. Você pode fazer essa pergunta. Daí ela vai expressar sua história de vida, o que ela pensa sobre tudo isso, porque quando, tipo assim, às vezes a pessoa fala, olha, você tem que fazer, tipo, a casa, por exemplo, né? Então, por que para você é importante fazer a casa agora? Né? Ou quando, às vezes, né, fala assim, você tem que ter um carro agora. Sim, mas para você é importante que eu tenha o carro agora? Por que para você é importante que eu tenha esse carro agora? Às vezes, para mim, não é importante eu ter um carro agora, mas sim viajar, passear, né, experimentar coisas novas que eu ainda não consegui experimentar, mas não ter o carro. E é esse o momento, né, de você expor as suas opiniões, defender aquilo que você acredita, né, porque é importante dentro de qualquer relacionamento, seja ele familiar, né, seja ele de trabalho, seja ele de amizade, é que se aceite, mesmo discordando de vários assuntos, né, porque a gente tem o direito de discordar, mas a gente tem o direito também de entender o outro e compreender o outro, mesmo a gente discordando, né? Então, mesmo tendo mesmo discordando, né, de vários assuntos, porque às vezes as críticas, as discordâncias e os julgamentos vêm através da falta de comunicação. Por isso que eu estou aqui sempre batendo na tecla a comunicação, né? Uma boa comunicação. Então, os pais terem uma boa comunicação também, porque é ambos os lados, não é só os filhos, por exemplo, ter essa boa comunicação, mas sim também os pais ter essa boa comunicação, faz entender as diferenças entre as gerações. Então, uma boa convivência com o próximo, uma comunicação que busca acolhimento, né, que busca compreensão, que busca aceitação. Essas são ferramentas necessárias em qualquer tipo de interação, seja familiar ou de trabalho. Só que daí a gente pode entender, né, uma outra coisa que é importante, né, que é a família tóxica ou disfuncional, né? Para a gente poder entender, é bom a gente adentrar mais um pouquinho, né? Porque ela é caracterizada por comportamentos não saudáveis. Dentre eles estão, né, muitas das vezes, a manipulação, né, a falta de confiança, o controle excessivo, então a angústia, né, e, claro, a falta de comunicação. Discussões e conflitos excessivos sufocando o outro. Então, quando a gente, né, se depara muitas das vezes em um relacionamento familiar tóxico, né, todas essas coisas estão suscetíveis a acontecer, né, e a gente sabe que acaba tendo um pouco de angústia, né, quando falta a comunicação, né, quando o controle é excessivo, né, a gente começa a se sentir sufocado, né, porque o outro está ali o tempo todo nos controlando, né, falando o que deve fazer, o que não deve. Então, isso acaba, né, a gente sendo adulto, acaba nos sufocando, né? Então, como lidar com relações tóxicas na família, né? O primeiro passo para lidar com as relações tóxicas é atitudes
tóxicas na família, é compreender os comportamentos e identificar que você vive em um ambiente tóxico, né? E assim os principais sintomas de que vive em uma família, né, disfuncional é o medo, o estresse, a ansiedade excessiva, além da sensação de estar sobrecarregado o tempo todo. Em um âmbito mais pessoal, também é muito comum as autocobranças excessivas, as necessidades de agradar a todos e cumprir as expectativas alheias, além da codependência familiar. Então, eu faço o que eu consigo, né, a fazer tudo aquilo que o outro quer, tudo aquilo que a família quer, mas me satisfazer eu não consigo, né? Falar de mim, poder me sentir eu, né? Acaba a sobrecarga vindo de uma forma muito grande que acabo não me sentindo eu. Então, além de identificar esses comportamentos, é também importante compreender as suas emoções, refletir se as suas expectativas e sentimentos são seus ou se estão relacionados com relação familiar, né? Então, é muito importante, né, a gente poder entender tudo isso para que a gente possa, de uma certa forma, né, poder entender um pouquinho o que é cada um deles, né? Então, quando a gente fala, né, em relacionamento tóxico ou em família, né, tóxica, nós não poderíamos deixar de falar aqui sobre limites, né? É claro que a gente deve estabelecer alguns limites para que nós possamos lidar, né, independente de qualquer coisa, né? A gente tem que entender que eu tenho meu limite, né? Então, a outra pessoa também tem o seu limite, né? Então, eu preciso respeitar o limite do outro e o outro também precisa respeitar o meu limite, né? Então, é muito importante nas relações, seja familiares, seja amigos, né? Ou até mesmo no ambiente de trabalho também. A gente sabe que o limite vai estar em todos os âmbitos que a gente estiver, né? Todas as áreas que a gente estiver, com todas as pessoas que a gente estiver. Então, quando a pessoa consegue estabelecer seus próprios limites, não assume responsabilidades dos outros, porque eu vou conseguir separar aquilo que é meu, aquilo que são as minhas necessidades, as minhas responsabilidades, e vou conseguir também separar aquilo que é responsabilidade do outro, necessidade do outro. Então, limites são atitudes que você pode ter e precisa para praticar e manter o que é bom para a sua vida. E não permitir que venha sobre você o que não é bom, seja na sua família, no trabalho, na comunidade religiosa. Até nisso a gente precisa, né, estabelecer o limite, e até mesmo em nossa mente, né, nós precisamos ter esse limite, né, trabalhar o limite, porque a gente sabe que tudo começa da nossa mente, né? Então, limites são importantes. Aproveitando a oportunidade aqui, eu gostaria de perguntar a você: qual é o teu limite? Você tem se permitido viver para você ou viver para o outro? Então, conta aí para nós, tá bom? Se você é uma pessoa que não consegue dizer não só para satisfazer a vontade dos outros, é importante estabelecer limites, né? Porque a gente pode dizer não de diversas formas, né? Como a gente pode entender a forma de dizer não, né? E saber que a gente precisa, o outro também, né, precisa entender que às vezes a gente não está disponível naquele momento, ou que a gente não está afim naquele momento. E está tudo bem, não é verdade? Está tudo bem, porque a gente não é obrigado a cumprir os afazeres dos outros, tá? Outra
coisa importante, né, que a gente precisa entender, né, dentro do ser familiar, é a questão do vínculo, né, familiar, do afeto mesmo familiar, até onde vai esse afeto familiar, até onde vai esse vínculo familiar, se me faz bem, né, toda como é? Esse vínculo familiar, né, e como eu posso estar inserido dentro desse vínculo, tá? Mas daí vem uma outra pergunta. Como a terapia pode ajudar? Né? Nós sabemos que a terapia ela pode ajudar todos os tipos de família, né? Todos as pessoas que buscam por terapia, né? Então, a terapia, né, ajuda para muitos tipos e diferentes de problemas, né? Ela pode ser altamente efetiva quando as pessoas de uma família têm dificuldade a se relacionar, né? Quando uma criança ou um adolescente também não consegue demonstrar, né, algumas emoções, ou também quando aquela criança, aquele adolescente, né, demonstra problemas, né, pode ser no comportamento também, a gente percebe alguma coisa que não está ali muito bem, a gente pode estar assim procurando uma ajuda, né, de um profissional. Quando uma pessoa da família, né, está deprimida ou ansiosa, então uma vez que eu consigo identificar isso, eu posso, né, pedir ajuda de um profissional, né, no caso de um psicólogo. Quando os pais brigam demais, né, às vezes a pessoa está em um relacionamento que é muita briga. Então, a terapia pode sim ajudar com grande eficácia, né, nesse relacionamento que é tão conflituoso, né, onde ambas partes não conseguem ter uma comunicação não violenta, não conseguem ter mais aquele vínculo de casal que antes tinha, mas que hoje, por algum outro motivo, né, não tem. Quando também provoca muita raiva, né, muita mágoa, também a terapia é eficaz nesses sentimentos também, tá bom? E claro, o que não poderia faltar no sistema familiar? Bem, estamos começando a chegar ao final do programa, mas eu não poderia deixar de falar sobre o que não poderia faltar no sistema familiar. Então, seja uma família tradicional ou uma família contemporânea, ambas são completas se tiver o quê? Muito amor, muito carinho, né? Muito respeito, tá? Compaixão, compreensão e, claro, muito diálogo, né? Nós sabemos que o diálogo funciona muito bem, né? Então, um relacionamento familiar requer paciência, requer dedicação, requer esforço, além do perdão de muitos ressentimentos, né? Nós sabemos que o perdão é libertador. E isso não é só no âmbito familiar, mas com os meus irmãos de igreja, com os meus amigos, no meu ambiente de trabalho, né? Então, em todas as áreas da nossa vida, o perdão, ele nos liberta e nos capacita a ir mais longe, né? A ampliar o nosso mundo, o nosso olhar, né? Então, todos os envolvidos no sistema familiar devem ouvir sem julgamento, né, ou queixas. A empatia deve estar sempre presente no seio familiar, tá? Então, o que é que acontece? Quando eu consigo ter empatia, que é eu o quê? Olhar para o meu irmão sem julgamentos, né? Olhar para ali meus pais sem julgamento, ouvir as demandas deles, né? As queixas, e não julgar, mas ter uma escuta qualificada, eu vou me dar tranquilo, né? Manter um relacionamento
com tranquilidade e um bom relacionamento com os meus pais, com os meus irmãos, né? Com os meus filhos, com o esposo, com os meus avós e por aí vai, né? Então, o que é que acontece? Quando eu consigo manter esse relacionamento, isso é muito bom, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham, que vocês gostem, né, do programa de hoje. É um pouquinho, né? Falar sobre família é um pouquinho longo, né? Mas que a gente precisa falar. Quero agradecer imensamente a pessoa que deixou, né, o tema, né? Deu a sua sugestão de tema. A gente trouxe aqui hoje com o maior carinho para todos, né? Então, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês, tá? E, claro, o que não deveria faltar no programa aqui de hoje, além do título, claro, do programa. Olha só, nós estamos aí com a caneca da TV Cangaço. Você querendo adquirir a sua caneca, nos chama aí nas redes sociais, tá bom? Temos a caneca da TV Cangaço e também temos a caneca aqui do Conexão Psicologia. Você que ainda não adquiriu sua caneca e quer ter as duas canecas, estamos aí à disposição. É só chamar, tá bom? Manda mensagem no direct, né, aí pelo Instagram, até mesmo pelo YouTube, pelo Facebook. Encomende logo a sua caneca, que elas estão lindíssimas, tá? Então, meus abraços aqui, que eu amo mandar abraços, quem me conhece sabe, tá? Um forte abraço para todos vocês que estão nos ouvindo. Vera, que mora lá em Conceição do Coité, e seu esposo Miguel, um forte abraço. Forte abraço para a Alice, que não perde nosso programa, para a nutricionista Geise Santana. Um forte abraço para a minha parceira aqui de programa do Conexão Psicologia, a Patrícia, tá? Um forte abraço para meus pais, que também não perdem o nosso programa. Para minha avó, Valdeci, que também não perde nosso programa. Para o pastor e teólogo Fernando e sua esposa Crispiniana, tá? Um forte abraço. Para o professor Marcos também, né, que é diretor lá da escola do povoado onde eu resido. Um forte abraço. Forte abraço para Nada Capelinha, Nila da Capelinha, para Daiane Nova Fátima, Gabriel, André, tá? Um forte abraço para todos vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau.